Chegou? Então, a gente pode começar. Então, eu queria dar uma boa tarde a todos, dizer que, em nome da NR, é uma satisfação receber todo mundo para mais um webinar que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma série de webinars, já perto de uns 25, talvez, e tentando fazer, ou levar esclarecimento rápido e de qualidade, sério, para todos os associados e todas as pessoas que são gestores de restaurantes e bares no país, para que possam usar essa informação para as tomadas de decisão. Tomar decisão sempre é um processo muito difícil, muito custoso, em momentos assim tão instáveis, em que se enfrenta muita coisa desconhecida, é muito difícil se não tiver informação de qualidade. Então, a ideia nossa foi fazer essa série, levando conhecimento não só jurídico, mas coisas muito práticas também, como transformar o seu negócio em delivery, eu que nunca fiz delivery na minha vida, ou como, por exemplo, hoje discutir como é que eu vou, o que tem de fake news nesse tempo de pandemia, o que eu levo a sério ou não levo a sério, como é que eu posso tomar a decisão se eu não sei identificar o que é uma coisa razoavelmente séria. Então, eu começo agradecendo o Ederaldo, porque é jornalista, que é o assessor de imprensa da NR há uns 10 anos, 9 anos, agora já perdi a conta também, porque vai identificando também o tempo que eu já estou na associação, e que é sócio da Linhas Comunicação há muito tempo e vem fazendo um trabalho muito bom com a gente. E o Lúcio Mesquita, que vai participar, quem eu agradeço especialmente, que é jornalista, consultor de comunicação em grandes grupos, né, de mídia, que tem 25 anos já de atuação, mais de 25 anos de atuação na BBC. Então, eu vou passar a palavra ao Ederaldo para dar uma coordenada, por favor, e que todo mundo aproveite bastante isso aí, tá bom? Boa tarde para todo mundo. Maravilha, Alberto, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Lúcio, pela oportunidade de estar com a gente junto aqui. E eu acho que tem algumas considerações a respeito dessa pandemia, e por isso que a gente quis linkar comunicação, pandemia, fake news, porque no Brasil e no mundo a gente vem sendo impactado já há alguns anos, né? Para ser mais específico, há 4 anos, daqui a pouco a gente vai falar em que momento a fake news apareceu para o mundo e de que maneira ela passou a ser disseminada. Mas o que eu gostaria de colocar aqui para iniciar a nossa conversa é que espalhar fake news de coronavírus em qualquer parte do mundo, esse não é um fenômeno só brasileiro, tá? Esse fla-flu, cloroquina, não cloroquina, você tem isso nos Estados Unidos também, você tem isso em outros continentes e com outras vertentes, né, de política e de saúde pública. Mas informação errada em saúde pode levar à morte. Então, isso é muito sério. Em política, isso leva à destruição de reputação, né? Muitas vezes, essencialmente, causadas pelas fake news. Então, acho que para começar, eu tenho uma apresentação aqui, a gente vai colocar dinâmico, depois a gente vai bater um papo, quem tiver algumas questões pode interromper. Mas eu tinha pensado nesses últimos dias que eu queria abrir essa apresentação com um último post que eu fui impactado. Eu acho que todo mundo aqui deve receber fake news todos os dias. Eu, pelo menos, recebo, né? E quando eu tenho tempo, eu procuro didaticamente explicar que aquilo não é verdade. Mais do que explicar que aquilo não é verdade, eu sempre pretendo e indico a fonte original da notícia real, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui rapidinho. Minha tela já está compartilhada, eu acho que todo mundo consegue ver aqui um quadradinho. Isso aconteceu nesse último fim de semana. Vou abrir aqui para vocês. Ederaldo, a tela não está compartilhada, não. Espera aí que eu vou compartilhar de novo aqui. Agora?
Ok, né? Ok. Bom, rapidíssimo, tá? Vocês viram esse vídeo? Alguém foi impactado por esse vídeo nessa semana? Não. Tem gente que foi. Estou vendo aqui o Sullivan já falando. Tudo bem, Sullivan? Prazer ter você aqui. O Lamberto também foi. O que eu queria falar a respeito desse vídeo é o seguinte. Quando eu recebi, ele veio com a seguinte informação. Deixa eu parar aqui essa tela, só um instantinho. Só um instante. Voltar aqui. E voltar para a apresentação original, que é da onde eu vou começar daqui a pouquinho. Voltou aqui para todo mundo, né? Sim. Voltou, ok. Deixa eu voltar para outra. Bom, eu vou só resumindo rapidinho. Eu recebi, e acho que talvez outras pessoas talvez tenham recebido, é possível que algumas tenham recebido isso ou ouviram a notícia real. Mas a informação que muita gente recebeu era a seguinte: Bruno Covas é recebido de costas por profissionais da saúde em São Paulo. E aí isso viraliza numa velocidade absurda, sem que as pessoas que recebam tenham o mínimo cuidado de analisar que aquele não parece ser bem um cenário brasileiro. Até pelo tipo de carro, até pelo... Enfim. Isso aconteceu na Bélgica. A Bélgica é um dos países que tem o maior índice de mortos em relação à população no mundo. E isso foi no final de semana, os profissionais da saúde dando as costas para a primeira-ministra lá do país. Então, acho que assim, esse tipo de coisa, ele mostra a gravidade, que as fake news têm causado. Deixa eu compartilhar a outra tela aqui com vocês, só um instantinho. Maravilha. Bom, para começar a falar de fake news e dar os cases práticos e principalmente falar de que maneira a gente consegue evitar, você não consegue evitar de ser impactado, mas você consegue evitar de compartilhar se você tiver um pouco de cuidado na checagem. Eu costumo dizer, eu já até comentei isso com algumas pessoas, de que se vocês conseguirem absorver 5% do que eu e o Lúcio vamos falar aqui, eu acho que a gente vai estar com a nossa missão muitíssimo bem sucedida, que é justamente na parte que a gente vai chegar em relação a como identificar as fake news. Mas para chegar lá, eu acho que é importante a gente falar um pouco do contexto para explicar como é que a gente chegou até aqui, tá? Eu acho que a gente tem fake news, a gente está falando de notícias falsas. Notícias remete à imprensa, remete ao jornalismo e remete ao jornalismo profissional, que tem sido a maior vítima das fake news. Obviamente que junto com uma série de políticos e celebridades que também são impactadas por fake news em todo o mundo. Então, essa rápida linha do tempo, acho que assim, para dizer como é que a gente chegou até aqui. A gente viveu o auge dos grandes meios de comunicação nas décadas de 80 e na década de 90. Né? O maior jornal brasileiro, ainda hoje, em circulação, audiência, na época em tiragem, papel, era a Folha de São Paulo, com mais de 1 milhão de exemplares aos domingos. Hoje o papel não circula nem a 10ª parte desse montante.
Então, você sempre teve muito consolidados esses 4 grandes grupos, Abril, Folha, Estado e Globo. Em 95 começou a internet brasileira nasceu praticamente com o UOL, que continua sendo o maior portal brasileiro de notícias até hoje, e com a corrida da internet e principalmente com investimentos imensos no início de alguma coisa que nem se sabia para onde ia dar, em 2000 ocorreu a bolha, ou seja, houve uma queda grande das ações de grandes empresas.com na Nasdaq, muitas empresas que tiveram aportes de 50, 100 milhões ou mais de dólares, muitas vezes se percebeu que o negócio não era viável, que elas não valiam nem a centésima parte desse valor. Depois, um pouco para frente, a gente já teve o nascimento do Orkut, que durante anos aqui no Brasil reinou, até a criação do Facebook em 2004. Mas, inicialmente, como todos sabem, já devem ter lido e visto o filme, apenas em comunidades estudantis norte-americanas pelo Mark Zuckerberg. O Facebook já nasceu em 2006, e o Twitter, desculpa, em 2006, e o Facebook, na maneira que nós conhecemos, com a utilização da função, melhor dizendo, curtir, ela começou em 2009 e foi quando todos nós, se a gente olhar as nossas contas no Face, a gente vai perceber que é de 9, é de 10, todo mundo entrou na onda mais ou menos ao mesmo tempo. E, finalmente, em 2009, acontece a primeira versão do Twitter em português, o Instagram já veio logo no ano seguinte. Junto com essa turma toda, vieram blogueiros e influenciadores digitais, muitos, que também passaram a rivalizar em receita e em publicidade com os grandes grupos de comunicação. Muitos por merecimento, obviamente, e passaram a cobrar valores por posts, por tweets, infinitamente, às vezes, maiores do que grandes grupos de comunicação, justamente por conta da audiência de cada um desses influenciadores nas mais diversas áreas. E aqui a gente chega no fake news. A primeira vez que a expressão fake news foi utilizada foi na campanha presidencial americana de 2016, na campanha do Donald Trump contra a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton. Bom, e desde então não parou o uso da expressão e não parou o uso da ferramenta propriamente dita, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho, um pouco mais, de que maneira que ela funciona. E, paralelamente, foi acirrada aqui no Brasil a crise dos grandes grupos de comunicação. Em 2018, desculpa, 2 anos, justamente um pouco antes das eleições presidenciais, isso culminou com o pedido de recuperação judicial da Abril, que depois acabou vendida para um outro grupo pela família Tivita, né, com uma dívida imensa. 2018, com larga escala de utilização de fake news, não só pelo Bolsonaro, o Bolsonaro foi eleito, mas também se utilizando delas, mas outros partidos, o PT, que também se utilizou disso muitas vezes, numa guerra muito forte. E agora eu volto à minha conversa inicial. E agora, esse ano, com a pandemia, as fake news elas explodiram no Brasil com 2 temas. Um tema político de sempre, né, para destruição de reputações de um lado, e por conta do imenso fla-flu que se transformou o Brasil não só na política, mas nessa briga de saúde pública e de cloroquina, não cloroquina, que atende a interesses de uns e não a de outros na política. Tá? Eu vou passar um pouco dinâmico essa parte, que eu já até coloquei, das empresas de comunicação. Hoje ainda estão no olho de furacão, não só pela crise financeira e pela concorrência dos meios digitais, mas principalmente hoje, sobretudo, por conta das campanhas de detração dos grandes grupos de jornalismo profissional. Tá? Todo mundo, acho que já foi impactado por dezenas de mensagens, né? Folha Mente, Globo Lixo e por aí vai. Tá? Eu vou passar um pouco esse paralelismo que eu fiz aqui. Eu vou evitar, mas para entrar um pouquinho mais na questão da credibilidade, que eu acho que é isso que a gente precisa colocar agora, das principais instituições do Brasil com foco no jornalismo profissional versus redes sociais, onde se abrigam principalmente as
fake news, além de muitos sites que são criados de fake news. Essa pesquisa é do Datafolha, essa pesquisa tem mais ou menos um ano, no auge da campanha presidencial. Bolsonaro ele já estava em ascensão, então dá para entender por que as Forças Armadas, com esse percentual de ótimo e bom, foi a maior confiança entre as instituições brasileiras nessa pesquisa. A instituição da presidência vem logo a seguir, uma faixa de mais ou menos 28%, e a terceira maior fonte de credibilidade das pessoas no Brasil, dizem confiar muito, é justamente a instituição da imprensa. Se a gente pular um pouquinho para cá, a gente vai ver que aqui que as redes sociais, elas têm metade do percentual, tem um pouco menos da metade do percentual de credibilidade da imprensa no Brasil. Redes sociais, é importante a gente acrescentar, uma que muitas vezes as pessoas acabam não colocando como uma rede social, mas hoje talvez ela seja a maior disseminadora das fake news, que é o WhatsApp. Porque muita gente está acostumado a acreditar que as redes é Face, Twitter, Instagram, etc. O WhatsApp é uma imensa rede, talvez hoje uma das maiores disseminadoras de conteúdos falsos na internet. E aí, quando você vê a relação de imprensa versus redes sociais, a gente percebe nas mais diversas faixas, isso é um dado muito importante e um dado consolidado, de que em todas as faixas etárias, a confiança da imprensa ela é praticamente o dobro, às vezes quase mais que o dobro do que as redes sociais. O que é curioso é que mesmo nas camadas mais jovens, de 16 a 24 anos, e eu acho que isso talvez seja um reflexo de já se criar hoje, em muitos nichos, nas mais diversas faixas etárias, níveis de escolaridades, etc., por conta do impacto que todo mundo tem de fake news e de saber muitas vezes com facilidade, eu estou recebendo uma notícia falsa, e quando você vai checar, você vai ver que você acaba recorrendo nos veículos tradicionais de comunicação de todo mundo. E agora, falando especificamente da pandemia, não fomos nós que classificamos as fake news. Na verdade, a ONU e a Organização Mundial da Saúde, elas classificam as fake news como mais mortais que qualquer outra desinformação. Inclusive, se criou o termo desinfodemia para designar isso que a gente está vivendo com o impacto das fake news. E, antagonicamente, a gente pode se referir à infodemia, que a gente vive também nesse século XXI, a gente já vivia e acho que cada vez mais, na medida que cada pessoa é um multiplicador, cada pessoa é uma mídia, cada pessoa é influenciador, seja por meio das suas redes, dos seus grupos, das comunicações que ela propaga, seja por ideias próprias ou ideias de outros, ou conteúdos de jornalismo profissional ou até, enfim, fake news. Aqui a gente tem alguns dados interessantes dessa pesquisa que foi feita pelo International Center for Journalists, com esse tema de desinfodemia em relação à disseminação do novo coronavírus. Tem muitas fake news que estão relacionadas aos sintomas, diagnóstico, tratamento, estatísticas falsas, impactos na sociedade e no meio ambiente, inclusive sobre repercussão econômica. Acho que muitos de nós já recebemos também alguns estudos aparentemente, às vezes, muito sérios, mas muitas vezes absolutamente falsos. Tá? O próprio secretário-geral da ONU apontou aqui, o Antônio Guterres, ele já afirmou que o jornalismo profissional é essencial em qualquer parte do mundo para ajudar a neutralizar os danos causados por essa desinfodemia. Tá? E aqui, quando a gente fala em fake news, esse é um estudo das próprias Nações Unidas em relação aos principais tipos de desinformação. Né? Vou passar de uma maneira dinâmica isso, mas você tem as emotivas, você tem os M's, que empregam uma forte linguagem emocional e, obviamente, que disseminam as mentiras. Os sites alterados ou fabricados com identidades falsas. Tem muitos que se parecem com nomes de grandes jornais e usam, inclusive, a tipologia dos grandes veículos de comunicação para disseminar essas notícias. Os vídeos e imagens descontextualizados ou fraudados. Tá?
Isso é uma coisa absurdamente comum, tem um que todo mundo teve conhecimento agora recentemente também, que ajuda a fomentar a hashtag Globolixo, que é da morte de algumas pessoas por Covid, porque muitas vezes, eu acho que teve um caso clássico que circulou em muitas redes, da morte do Aldir Blanc, que foi a mesma apresentadora em 2 telejornais. No momento, ela falou que ele dava entrada no hospital por uma infecção renal, e no outro ela dizia que ele morria de Covid. Afinal de contas, ele entrou com infecção renal, ele morreu de Covid. Então, na verdade, no momento da primeira informação, ela não tinha ainda informação de que ele testou positivo para Covid-19. E quando você junta isso e descontextualiza, fica muito sério, porque aquilo parece verdade, aquilo parece que foi um tremendo erro, um tremendo equívoco, quando foi uma atualização de informação. Por outro lado, você tem pessoas infiltradas com informação falsa, em campanhas orquestradas, muitas vezes, que entram em grupos, etc. E aqui, os principais temas-chave para a desinformação, a gente elencou os 9 itens, na verdade, nós não, a Unesco, que causam desinformação. É a origem e disseminação do novo coronavírus, especificamente sobre a pandemia, tá? As falsas estatísticas, os impactos econômicos, o descrédito para a imprensa e a credibilidade para as outras fontes, a ciência médica, sintomas, diagnóstico e tratamento do vírus, tudo são temas pelos quais circula a desinformação de fake news. Eu sempre costumo dizer para profissionais, para os nossos colegas aqui na agência, para jornalistas, e digo muito também, principalmente para grupos de amigos e pessoas queridas muito próximas, né, para que a gente sempre tome cuidado com o tipo de informação que a gente recebe. E, enfim, com os impactos na sociedade, no meio ambiente, a politização, conteúdo dirigido por ganho financeiro fraudulento e foco na informação passada. Esse é o resumo do estudo da Unesco sobre os principais temas que têm sido disseminados com foco na pandemia hoje. Tá? E aqui vocês podem ver alguns principais canais de fake news na pandemia. Tá? Aqui, nesse trabalho, não foi considerado o WhatsApp, o que foi medido foi exatamente YouTube, Twitter e Facebook. E o que se percebe, a fonte aqui é Oxford e Reuters, de que quase 70% das informações divulgadas sobre a Covid-19 tinham como fonte principal influenciadores digitais, incluindo políticos, celebridades e figuras públicas e rede social. E desse total, 20% das informações eram fake news. É um número altíssimo, altíssimo, que, como eu disse agora há pouco, pode levar à morte. No Brasil, é importante que se diga, o Ministério da Saúde criou uma página especial para combater fake news, acho que muitos de vocês têm acesso. As informações que são divulgadas pelo Ministério da Saúde são exatamente as informações de números que saem em todos os telejornais noturnos, seja das emissoras afinadas politicamente à figura do presidente e ao governo dele, seja das emissoras que fazem o jornalismo crítico. Todas usam como fonte o Ministério da Saúde. Obviamente que umas podem começar a informação falando no aumento do número de mortes, e outras podem começar a informação falando do aumento do número de recuperados. Mas nenhuma delas, de acordo com sua linha editorial, deixa de divulgar a verdade, nesse caso, com base em dados oficiais do Ministério da Saúde, que, por sua vez, capta os dados de todas as secretarias municipais e estaduais de saúde para consolidar os números que a gente tem no Brasil. No site você tem tudo consolidado, inclusive com listas e com selos do que é fake news, se a notícia é falsa, se a notícia é verdadeira. Além de dados a respeito de prevenção, transmissão do vírus, o atendimento do SUS, enfim, tudo mais. Agora eu queria chegar num ponto, eu elenquei algumas notícias desse mês ainda, que foram espalhadas aqui no Brasil. Muitos de vocês provavelmente podem ter sido impactados a respeito da pandemia. Tá? Você tem essa primeira aqui, a respeito de uma descoberta de anticorpo em Israel que representaria a cura. Aqui nessa parte rosa embaixo, vocês conseguem ver, até que enfim, descoberta a cura para o coronavírus, Bolsonaro fica mais forte, a esquerda perdeu. Né?
E, obviamente, uma simples checagem de fatos, de notícias oficiais disso. Daqui a pouco a gente vai dar esse caminho aqui para vocês. Vocês conseguem perceber que esse laboratório, que é o que explica aqui, ligado ao governo israelense, ele isolou um anticorpo que neutralizava um novo coronavírus, mas um tratamento na pesquisa, ele ainda vai levar meses, como a gente tem ouvido todos os dias. Tanto um tratamento 100% assertivo, quanto uma vacina 100% assertiva e 100% testada. A gente não tem isso ainda. Aqui um outro exemplo que eu gostaria de passar para vocês, que diz respeito ao número de mortes no Amazonas agora no começo do mês. Bomba, segundo o governo de Manaus, todo dia estava morrendo 140 pessoas. Né? Foi só o Bolsonaro mandar visitar o ministro para hospitais e que veja só que mudou e que onde foram parar todas aquelas mortes. O Bolsonaro está de olho na safadeza, de caixões vazios. Daqui a pouco a gente vai mostrar um monte de caixão vazio aqui também. Então, assim, muitas dessas fake news como essa são muito fáceis de a gente conseguir identificar, seja pelos dados oficiais do Ministério da Saúde, ou seja por uma simples atualização dos dados do Ministério da Saúde. Tá? Não era verdade que o número tinha sido reduzido depois da visita do ministro Nelson, o então ex-ministro, né? O Nelson Taixa, a Manaus agora no começo do mês. O estado um dos recordistas brasileiros em morte e o sistema de saúde de lá efetivamente entrou em colapso, como acho que muitos de nós pudemos ver. Nada daquilo era mentira, tampouco os enterros coletivos e as valas comuns. Um outro exemplo aqui diz respeito a OMS ter aconselhado o confinamento. Nunca aconselhou a aplicação de confinamento como medida para o combate do coronavírus. Justamente o contrário do que a OMS pregou e prega desde o início dessa pandemia. Não há nenhum médico, nenhum cientista que defenda o contrário, que defenda pessoas na rua. A ciência defende o isolamento social como a principal maneira de você poder se prevenir da doença. Tá? Na verdade, isso havia sido uma declaração de um porta-voz que foi tirada de contexto, e aí você distorce a notícia e dispara. Eu acho que muitos de vocês, acabei de lembrar uma outra agora, logo no começo, a Foods and Drugs Administration, a FDA americana, que representa o equivalente à Anvisa de lá, ela autorizou o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina no começo, a pedido do Trump e tudo mais. No meio da notícia, que era verdade, mas uma coisa é autorizar, outra coisa era ter prova de que ela era 100% efetiva para cura. E muitos estudos depois provam que há uma grande divisão em relação a isso. Tem gente que está morrendo por causa de cloroquina e tem alguns, claro, tem muitos também que conseguem salvar, mas então não tem uma equação que é 100% fechada. Aqui no Brasil, essa notícia chegou de uma forma muito deturpada por muitos acabaram sendo impactados por isso, como sendo a solução, a cura, a grande salvação. E misturando a notícia verdadeira da aprovação com uma notícia de pronto, agora temos remédio, agora temos a cura, e acho que até colocaram que o presidente mundial da Novartis, no meio da notícia, já tinha anunciado que tinha vacina e que dentro de alguns meses já estaria no mercado, depois a própria Novartis ela acabou desmentindo. Um outro exemplo a gente tem aqui, a respeito de óbitos em cartórios. Acho que muita gente acabou sendo impactado com isso também. Você pega os dados oficiais do Ministério da Saúde e os dados de cartório, por uma fake news que foi divulgada, diziam que eram 10 vezes menores do que o site Transparência, o portal da Transparência dos cartórios. Depois, o próprio portal da Transparência desmentiu, os dados não estavam atualizados e aquilo foi disseminado para dizer que a imprensa mentia. Na verdade, não a imprensa, porque a imprensa se baseava no Ministério da Saúde e nas secretarias de saúde estaduais e municipais, como eu acabei de dizer. Mas tudo vai na conta da grande imprensa, dos grupos de comunicação do jornalismo profissional. Bom, muita gente deve ter ouvido, o famoso áudio do imunologista do Einstein, o Dr. Zeballos. Né? Eu ouvi o áudio do Dr. Zeballos, né? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês esse case aqui também.
E é uma opinião, do ponto de vista de opinião dele e da veracidade, sim, a voz era dele, o conteúdo era assumido por ele, só que ele crava com todas as palavras, quem ouviu sabe disso, de que o coronavírus veio de um laboratório de Wuhan, de que foi criado pelos chineses, né? Você tem todas as evidências, não, você tem todas as provas que sim, aquilo surgiu na China, mas não necessariamente que aquilo foi criado em laboratório. Existem no Brasil, principalmente, muitas correntes que defendem essa teoria, mas assim como a ciência, é preciso prova, não há prova suficiente para que a gente possa sustentar e repassar esse tipo de informação. Agora, claro, eu acho que em uma roda de bar, um bar que infelizmente a gente não pode mais frequentar nesses tempos de pandemia, você, para mim foi a China, foi os chineses, tudo pode numa roda de... Mas assim, a gente respeita a opinião de quem acha A ou B, mas isso não está provado. Então, o jornalismo profissional, ele não pode afirmar aquilo pela qual ele não tem prova. Essa acho que foi uma das mais atuais aqui, mais recentes, que é a foto do caixão vazio, né? E cuja mulher que disseminou isso, que é um vídeo de alguns anos lá, e é um vídeo famoso que circula nas redes sociais desde 2017, foi tirado, na verdade, não foi lá, mas foi aqui em São Paulo, né? E uma reportagem que denunciava um golpe para resgatar seguro de vida. Então, eles enchiam o caixão de peso, enterravam um documento falso no nome da pessoa para resgatar o famoso golpe do seguro. Bom, obviamente que eu não poderia deixar de falar disso, né? Tem dois casos emblemáticos aqui que envolvem o presidente. Esse foi bem recente agora, da informação agora do dia 11 de maio, tem uma semana, sobre o número de mortes no Ceará. Na verdade, foi uma publicação original feita por um deputado do PSL cearense que dizia que o número de mortes de doenças respiratórias no estado tinha caído de 2019 para 2020, apesar da pandemia. Os números citados, eles incluíam mortes por outras doenças, como câncer, AIDS, etc., erroneamente. E logo após, que o próprio Instagram, acho que as redes sociais estão com um controle cada vez mais rígido de fake news, felizmente, e eles acabaram apagando a publicação do presidente justamente com esse alerta que acabou publicado no próprio perfil oficial do presidente, como vocês podem ver na tela que a gente colocou aqui abaixo. Essa outra também, essa presidente ele se desculpou, ele num afã de compartilhar isso, na verdade ele traduz um comportamento médio de todo brasileiro hoje que compartilha fake news, receber uma coisa pela qual ele não sabe muito bem a origem, ele gosta, ama de paixão, aquilo tem a ver com a ideia dele, tem a ver com o que ele pensa, e ele acaba compartilhando. Nesse caso, foi aquele caso do Ceasa, lá em Minas Gerais, que esse rapaz aqui compartilhou, dizendo que estava tudo vazio, que o desabastecimento já havia começado, quando, na verdade, ele pegou um momento de intervalo, onde ele fechou um corte da imagem numa parte que não era a parte do mercado que estava sendo abastecido, estava em pleno funcionamento, né? Como eu falei, no fim disso, o presidente ele acabou reconhecendo e acabou até se desculpando pela fake news postada. Bom, e aqui acho que a gente vai entrar numa parte que eu acho que ajuda a fazer parte daqueles 5% que eu falei no começo, acrescentado com muitas coisas que o Lúcio vai colocar. Como que você identifica uma fake news? Acho que é muito importante a gente tomar cuidado com os nomes dos veículos parecidos com os reais, tá? Checar se saiu algum outro grande veículo, sabe, que você conheça há muitos anos, que não tenha sido criado da noite para o dia. E olha, eu não estou falando que tenha sido criado da noite para o dia, porque a gente tem ótimos exemplos de bons portais que foram criados nos últimos anos. Eu cito aqui o Poder 360, eu posso citar o portal Nexo. Para a área jurídica, eu posso citar o Jota, que se junta a outros tantos portais sérios na área também. Então, são sites recentes já desse novo mundo digital e que consegue trabalhar com jornalismo muito profissional. E o mais importante, antes de sair partilhando fake news, existem vários sites, muitos sites, que você pode buscar a informação em relação àquele post
em relação àquela notícia, em relação àquele link, em relação àquela notícia que você recebeu. Eu estou listando aqui 5 dos principais que fazem isso. Boa parte deles são projetos que envolvem profissionais dos grandes grupos de comunicação brasileiro, como um pool de jornalistas, né? Como vocês acabaram de ver, checado na lâmina anterior que eu passei, checado por grupos de comunicação. A gente tem aqui o Projeto Comprova, a gente tem a Lupa, a agência Lupa, que funciona abrigado dentro da Piauí, da Folha. Você tem o aosfatos.org, você tem o boatos.org e você tem também o eFarsas, tá? Todos eles desmistificam de uma maneira muito didática as fake news. E aqui eu acho que entra numa variável por que as fake news elas ganham tantos impactos, por que as fake news elas acabam bombando tanto no país. Os bots, que na verdade eles são a abreviação do robot, eles têm largo uso de utilização, de automatização de sistemas de atendimento e pesquisa. Eles têm o uso do bem, naturalmente. A gente conversa com muito chat por aí, de robôs, né? Você tem sistemas de banco, você tem sistemas de companhias aéreas, você tem N sistemas automatizados pelos quais você faz o bom uso dos robôs. Mas, obviamente, que, como quase tudo na vida, você consegue fazer o uso para o mal também, o uso para a disseminação de fake news. Eu estou colocando do lado aqui um exemplo claro de disseminação por meio de robôs. Você percebe que são retweets, o texto é idêntico, as pessoas são diferentes, né? O que, obviamente, não é um caso vivido pelo Dion Canês ou pela Gessimar Pereira Mota, e avançando aqui pela Irismar Romão, ou pela Ceissa Salles, Aliança pelo Brasil, que simplesmente retweetam, né? Esse é um sistema automatizado, o que os robôs acabam disseminando. E aqui eu acho que tem um dado muito interessante, uma pesquisa recente feita pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que apontou que dos cerca de 330 milhões de usuários de Twitter no mundo, mais ou menos 15%, a gente está falando aí, mais de 40, 45 milhões, são falsos, são perfis falsos, são criações de robôs. E esses robôs, eles retweetam, tweetam e seguem os principais influenciadores, justamente para inchar a sua base e conseguir muito mais relevância a favor de causas as mais diversas. No final das contas, para que servem as fake news? Eu fiz aqui um compilado de alguns estudos feitos por universidades europeias e universidades americanas, e que é impressionante como a tradução desses dados que eu estou colocando aqui, elas têm muito a ver com a nossa realidade. Mas eu só reitero, a base disso são estudos internacionais, e em nenhum momento a realidade brasileira foi levada em conta para se chegar a isso aqui. Mas as fake news elas existem basicamente para silenciar dissidências, espalhando mentiras repetidas vezes por um exército de trolls, né? Por robôs e por pessoas que, mesmo sabendo que aquilo é falso, ela acredita naquilo, ela vai espalhar. Para desacreditar a mídia crítica, o que eu estou me referindo aqui de mídia profissional, transferindo ao jornalismo a responsabilidade por vender fake news. Por outro lado, para consolidar a base de apoio dos governos, enquadrando uma realidade alternativa baseada em fatos alternativos, tá? E também para justificar as políticas e programas repressivos, isso, obviamente, que leva em consideração alguns países onde vigoram mais sistemas ditatoriais e, muito felizmente, o Brasil ainda vive uma democracia. Espero que eu continue vivendo, espero que a nossa Constituição seja mantida, respeitada e preservada. E quem se beneficia com as fake news? Tá? Mais uma vez, eu tô compilando aqui estudos internacionais. Tá? São governos autoritários, principalmente. Essa referência de imprensa mentirosa, ela nos remete a Hitler. Tá? Infelizmente, a gente percebe que
não só este governo atual no Brasil, mas praticamente todos os governos passados, que a gente tenha recordação e que a gente tenha lembrança, sempre que sai uma informação que desagrada, por denúncias ou o que seja, o primeiro ato é desacreditar, o primeiro ato é dizer que aquilo é mentira. Né? Como esse exemplo que eu dei agora, esses trolls online organizados, eles ganham participando de assassinatos de reputação de personagens, ganham também os indivíduos que se envolvem em debates sem conhecimento de causa e tampouco acesso à informação confiável e pesquisa ampla sobre os temas. E, obviamente, também os defensores do status quo, por mais repressivo que tenha se tornado. Isso vale para muitas sociedades pelo mundo afora. Eu estou falando em aspectos globais, tá, gente? Eu não tô, obviamente que eu dei casos do Brasil e é importante que a gente fale do Brasil, mas isso é um fenômeno que a gente está vivendo, particularmente, especialmente no Brasil de hoje. E aqui, para passar, deixa eu dar uma olhada aqui, a gente já está com um tempo legal, para passar a palavra para o Lúcio daqui a pouco. O que a gente tem que fazer para evitar as fake news? A gente precisa, basicamente, ser crítico. Né? Eu acho que não dá para comprar tudo que a gente recebe. Né? Vamos parar e pensar um pouquinho. Por mais que aquilo pareça com o que você acredita. E é importante a gente só fazer diferenciar aqui fake news de pequenos vídeos que a gente recebe de opinião. Acho que assim, problema nenhum em receber e compartilhar gente que está indignada com o Bolsonaro, está indignado com o Dória, está indignado com o Lula, está indignado com o Bruno Covas. Aquilo é opinião. A gente vive numa democracia. Opinião precisa ser respeitada. Agora, embasar vídeos ou embasar fatos com notícias falsas, como o exemplo inicial que eu dei do vídeo da Bélgica que foi atribuído ao Bruno Covas aqui em São Paulo, o nome disso é crime. O nome disso é crime e existe uma CPI cuidando disso. A Polícia Federal está investigando outros crimes aqui no Brasil que envolvem fake news e a gente tem que tomar muito cuidado. Por fim, não vamos alimentar esses trolls. Quer dizer, quando a gente recebe no Twitter ou por qualquer maneira esses exemplos de mensagens que eu dei para que sejam compartilhados, vamos ter cuidado, vamos olhar porque eu acho que fica até feio para uma pessoa, se aquele perfil não é um robô, se aquele é uma pessoa mesmo, ela copiar e colar dizendo meu primo estava no hospital tal e foi tratado com cloroquina, já se desacredita, não é? Então, o problema são os robôs, né? Mas muita gente acaba divulgando nos próprios perfis. Elas copiam, colam e colocam nos próprios. E ajuda na construção da mentira e na disseminação. A mentira massificada acaba virando verdade. O nazismo já nos ensinou isso muitas vezes. Né? Enfim, envie críticas construtivas. Estou colocando, né? Sempre. É importante. Né? Críticas de qualquer parte são muito saudáveis. Né? E, obviamente, eu sou sempre muito suspeito, né? Confessamente suspeito para falar, porque eu sou cria, assim como o Lúcio, desse jornalismo profissional. A gente vive dessa nossa profissão há mais de 30 anos, então cabe a gente a ter esse discernimento, principalmente numa situação de pandemia, e numa crise sem precedentes que se abateram em todo mundo, especialmente nessa área que a gente atende, que é a área de vocês, que é a área de bares e restaurantes, a gente tem que ter muito discernimento e a gente tem que sempre orientar pelo melhor, sempre orientar pela notícia real, pela notícia verdadeira. E eu acho que mais importante de tudo é assim, use mais de uma fonte de informação, cruze a notícia com os mais diversos meios de comunicação, cruze com dados oficiais de governo, de ministérios. Eu acho que vai ficar fácil, tá, para que a gente consiga avançar numa sociedade livre e democrática de uma maneira mais saudável daqui para diante. Eu acho que basicamente é isso daqui. Eu vou fechar essa tela aqui para voltar para que o Lúcio possa começar a parte dele aqui à vontade e emendar. O Lúcio, que como alguns acho que entraram aqui no meio, mas o Roberto já pôde apresentar, o Lúcio está em Bristol, no Reino Unido, neste momento, onde ele mora. Ele trabalhou, atuou, hoje é consultor de comunicação, consultor de mídia, atuou
na BBC por mais de 25 anos, inclusive em Bristol, onde ele dirigiu as operações. E hoje é consultor de grandes grupos de comunicação em todo o mundo. Lúcio, como é que está a situação aí da pandemia e das fake news da pandemia? Obrigado, Ederaldo. Obrigado, Alberto, também pelo convite. E peço desculpa aqui pelo cabelo de lockdown. São mais de 2 meses sem poder ir ao barbeiro, então a coisa está ficando um pouco mais dramática aqui. Mas, Ederaldo, você perguntou sobre como estão as coisas em relação ao país e a questão de fake news aqui. Eu vou levantar, são 3 ou 4 slides só, para ilustrar um pouco o que eu vou começar a falar, depois o resto vai ser no gogó mesmo. Deixa eu só tentar aqui, então, levantar o material. Eu acho que vale só lembrar um pouco a dificuldade aqui na Grã-Bretanha em relação à pandemia. Essa foto que eu estou partilhando com vocês é de uma corrida de cavalo, são 3 ou 4 dias de corrida de cavalo na cidade de Cheltenham, que na realidade é cerca de 40 minutos de carro aqui de Bristol. E que isso ocorreu em meados de março. Então, o país já tinha casos de Covid-19 e o governo permitiu esse evento continuar. Basta dar uma olhada em quanta gente junta o tempo todo. Colocaram desinfetante na entrada e tudo mais. Mas hoje já se reconhece que provavelmente foi um grande erro deixar eventos como esse ocorrerem. De certa forma, eles faziam sentido em relação ao que era a primeira estratégia do governo britânico, que foi de tentar aquela chamada herd immunity, né? De tentar, na prática, contaminar um número suficiente de gente no país que fica todo mundo meio que protegido, até mesmo na expectativa, que ainda não está totalmente provada, de que se você pega a doença, você fica imune depois. Vale lembrar que esse também é uma área cuidadosa, não tem confirmação total de que seja o caso, mas uma boa parte da comunidade científica diz que parece ser o que acontece. Bem, na prática deu no que deu. Hoje, a Grã-Bretanha é o segundo país no mundo em número de mortos registrados. O dado que foi fornecido hoje são de mais de 36 mil pessoas que tiveram como registro de óbito o Covid-19. A diferença é que acredita-se que o número seja muito maior, como em vários outros países, porque tem gente que pode ter morrido, não ter morrido em hospital e ter morrido sem a constatação e sem a checagem de que teriam ter sido contaminados pelo vírus. O cálculo com base, e no Brasil se fala muito mais disso também, que é muito mais útil, que é a comparação do número de mortes médias do período com o que está acontecendo agora. Acredito que o número aqui possa ser acima de 60 mil no total. Então, está caindo, e caindo porque a segunda estratégia foi a brutal. Daquela liberação pode ir para o estádio para fecha tudo. Essas são imagens de Londres logo no começo do lockdown. Bem, muitos de vocês têm certeza já estiveram em Londres, e Londres é uma daquelas cidades que nunca esvazia, porque quando tem feriado, quando tem férias e tudo mais, os londrinos estão em casa, mas os turistas tomam conta. Essas aqui, por exemplo, tem Regent Street aqui, o Palácio de Westminster, são áreas que nunca ficam vazias, você vê a cena, e nada aqui foi exagerado. Eu conheço gente que eu ainda não pude ir a Londres, porque eu não posso, não é recomendado se você não tiver motivo para ir, e antes era proibido, isso só mudou agora, mas a cena já não é tão assim, mas essa cena realmente é única, ninguém tinha visto uma Londres desse jeito por gerações, mas foi o resultado da segunda estratégia, que agora, em cerca de 2 meses, mais de 2 meses, está começando a mostrar o resultado em termos de queda, o que está permitindo abrir um pouco mais a economia e o mercado. Infelizmente, falando para uma associação de restaurantes, infelizmente, com restaurantes e bares provavelmente sendo os que ficarão no fim da fila
em relação à reabertura. Vários estão operando como delivery, como takeaways, mas não abertos para as pessoas lá dentro. E a expectativa aqui é que vai demorar muito mais por questão de como manter o distanciamento social em estabelecimentos, em sistemas que foram criados para a aproximação social, não o distanciamento social. Agora, vamos passar um pouco mais em relação ao que a mídia e como está sendo o comportamento em relação ao fake news. Eu peço desculpa, esse slide está em inglês, eu sei que a maioria fala, eu vou passar pelo texto também, até mesmo porque, dependendo da tela, não vai estar para ver. Então, um trabalho muito interessante sendo feito pelo equivalente à Anatel daqui, que é a Ofcom. A Ofcom é a agência responsável pelos meios de telecomunicação e telefonia também. E o que eles estão fazendo, desde o começo da pandemia, principalmente do lockdown, eles estão fazendo pesquisas semanais para checar o comportamento em relação à mídia. E o que aqui, esse aqui é da última que publicaram, que tem da 7ª semana. Então, tem um certo atraso, claro, que eles têm que atualizar os dados. Só em termos, vou passar pelos quadros aqui e traduzir rapidamente. Praticamente, o que eles estão dizendo aqui, que praticamente toda a população que tem acesso à informação digital está acompanhando constantemente, mas os que estão utilizando ou entrando nesses sites para informação mais de 20 vezes por dia caiu desde a primeira semana. O que não é de surpreender. No começo, todo mundo checava o tempo todo, agora já está diminuindo. Os meios de comunicação tradicionais continuam sendo as fontes de informação mais importantes sobre a pandemia. Eu trabalho ainda muito proximamente com a BBC e eu sei que os índices de audiência que dispararam para a televisão e o rádio, revertendo um quadro de declínio que se via já nos últimos anos. Provavelmente vai retomar esse quadro depois, mas disparou. De repente, todo mundo quer ver na televisão o que está acontecendo. Em relação à primeira semana, o uso de mídias, de redes sociais, de mídia social, como fonte de informação também está caindo. 45% dos entrevistados na 7ª semana disseram ter visto informação falsa ou desinformação. Desde a primeira, em relação à primeira semana, menos pessoas dizem terem compartilhado esse tipo de informação falsa ou não correta. O NHS é o SUS daqui, continua sendo a fonte de informação mais confiável sobre o coronavírus. O NHS põe mensagem pública e as pessoas vão ao site também pegar informação sobre o que está acontecendo, quer fazer ou não. Praticamente todos os que responderam continuam dizendo que acompanham e que seguem as recomendações oficiais em relação às políticas, em relação à pandemia. Agora aqui, mesmo já está falando de uma população, sem dúvida alguma, com um nível de educação maior, com acesso de informação, digamos, mais sofisticado, e com uma mídia, se quiser dizer isso, é correto também, principalmente a mídia eletrônica mais controlada, com regras sobre o que podem e o que não podem fazer, que, sinceramente, muitas das coisas que acontecem nos canais de televisão e nas emissoras de rádio no Brasil aqui seriam totalmente proibidos, porque a mídia eletrônica não pode tomar partido de nada, ela tem que ser neutra. Os jornais, outra história, mas a mídia eletrônica não pode. Apesar disso, cerca de 1/5, ou seja, 20% dos que responderam à pesquisa disseram que a mídia tradicional está exagerando os problemas ou os riscos da pandemia. E as pessoas isso é uma outra parte, um outro lado, não é tão foco nosso hoje aqui, que é importante, são as pessoas dizendo que estão tentando evitar a notícia, mas eu sei que vocês já conversam com amigos e outros falando, não aguento mais essa coisa da pandemia, estou querendo evitar, porque chega uma hora tem o information overload, e também tem uma questão até de saúde mental para lidar. E o número está crescendo, gente está começando a desligar para não prestar mais atenção. O perigo é se o conteúdo falso da mídia social ainda chega a eles, mas eles não estão usando, digamos, a vacinação
do conteúdo que você vê na mídia tradicional. E um lado positivo, também não é o foco total do que a gente está discutindo aqui hoje, é que a maioria das pessoas que estão respondendo dizem que a crise está mostrando aspectos positivos da sociedade, o que é verdade. Muita gente ajudando, fazendo mais trabalho voluntário, ajudando gente que está dentro de casa, não tem como... Eu sou um voluntário, eu faço compra e vou à farmácia para idosos que não têm permissão de sair de casa e não tem ninguém por perto para ajudar. Então tem um lado positivo disso também. Eu espero que isso dê um quadro geral de mais ou menos onde é que está o pensamento. Mas, sabe, como o Ederaldo disse, não nos enganemos. A questão de fake news, de informação falsa, e para um tema tão sério quanto esse, que é uma pandemia, é um fenômeno internacional. Infelizmente, temos uma pandemia de um vírus e temos uma pandemia de um outro vírus que também pode ser tão fatal, que é o da desinformação e do fake news. Espalha de um jeito tão ruim quanto. E, na realidade, espalha seguindo até um processo exponencial que é semelhante ao do vírus. A BBC fez um vídeo com uma campanha explicando isso, e olha, é muito simples, faça o cálculo. Se você recebe uma notícia falsa, você espalha entre 10 amigos que você tem, e cada amigo espalha para 10, isso vai multiplicando, 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 da mesma forma como o vírus espalha também dessa maneira descontrolada. E, sabe, fake news, na realidade, notícia falsa, não é nada novo, a gente sabe, não é novo. O Ederaldo explicou, inclusive, o contexto do fake news. Eu estou usando um exemplo aqui, eu não vou tocar esse vídeo para vocês, não, porque primeiro, até mesmo porque é bem deprimente da estupidez da coisa. Mas, como a gente está falando com colegas de uma associação de restaurantes, eu vou usar um exemplo, espero que, se tiver alguém no McDonald's aí, não se sinta ofendido, porque, na verdade, aqui vocês são as vítimas. Mas, em 2014, eu fiz um pouco mais de pesquisa, em 2014, um site nos Estados Unidos soltou uma informação falsa que o McDonald's estava usando carne humana, não só carne humana, mas de bebês, para fazer os hambúrgueres dele. O que qualquer pessoa com um mínimo de cabeça, isso é loucura, não faz sentido. Dê uma olhada, isso eu peguei hoje, então eu queria pegar hoje, dê uma olhada, já foram 1.183.999 acessos a esse vídeo. E esse é só esse aqui, eu sei que tem outros lugares também. Ou seja, ainda atrai gente, e 5.500 disseram que gostaram disso, pelo menos 2.200 disseram não. Se bem que eu não sei se o não é notícia ruim ou se é falso. Esse é o grande problema, porque as coisas se espalham. Numa conversa sobre fake news na área de mídia, alguém comentou, então eu não vou assumir a autoria, mas deu um belo exemplo, criou uma bela imagem sobre qual é o problema que a gente enfrenta, que é a notícia falsa, o fake news, é mais ou menos como fogo criminoso, um incêndio criminoso na mata. É fácil e rápido pôr fogo, mas até o bombeiro chegar e apagar o fogo, a destruição já foi enorme. Então, por mais que a gente, na mídia tradicional, e os lupas da vida e tudo mais, tentem, na realidade você está sempre correndo atrás do prejuízo. Você nunca está adiante você tem que esperar acontecer e aí lidar com ele. Então, na verdade, é um trabalho meio de polícia ou de bombeiro que você tem que ficar atrás apagando o fogo. E esse para mim, uma das maiores dificuldades. Como é que você pode controlar esse lado? Eu falei que eu só ia ficar em alguns slides, porque o resto vai ser na fala mesmo. O Ederaldo fez uma alusão a isso que eu acho que é bastante importante. Pense também, o grande risco, o termo fake news, como foi criado, como ele lembrou, veio da campanha do Trump. Apesar de que ele também lembrou, o próprio Hitler falava de notícias mentirosas ou imprensa mentirosa. Que a imprensa sempre existiu. Mas o termo fake news, que pegou no Brasil também, pegou em vários lugares, vem do Trump. O grande problema quando a gente fala isso, por isso que eu fico evitando o termo em si, falo de notícias falsas, que o fake news ganhou outra conotação, é que, na realidade, esconde duas coisas. Uma é a notícia falsa, né? Se eu digo e circula a informação de que o céu é vermelho, essa é uma notícia falsa, não existe, é uma informação falsa. A gente sabe que é mentira, não existe.
A outra coisa é eu dizer que eu citei uma pesquisa agora, que, de acordo com a pesquisa, 20% dos que foram consultados acreditam que a imprensa tradicional está exagerando. E aí alguém fala fake news. Mas por quê? Porque você discorda com o resultado. Tem uma fala uma frase que supostamente vem de um senador americano, Daniel Moynihan, que na realidade nisso mesmo é uma discussão se na realidade ele disse isso ou não, mas alguns de vocês conhecem, que é a frase dizendo: todos têm direito às suas opiniões, mas não a seus próprios fatos. E esse é um aspecto fundamental em relação à discussão do fake news. Quando a gente fala dessa fake news, eu discordo. Não é fake news, está errado, não existe. Mas é a fake news, eu acho que é o contrário. Eu posso ter essa opinião. O Ederaldo disse, a gente pode ter aquela conversa de bar e falar: acho que isso tudo é uma mentira, isso é coisa de chinês ou o que for. Mas eu não tenho os fatos. Eu posso ter minha opinião e eu não posso falar que isso é fato. E eu comentei sobre os chineses, conversando hoje mais cedo com o Ederaldo, eu falei assim: olha, perfeita coincidência para falar sobre fake news, porque a gente fala muito da parte eletrônica, rede social e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês agora o que chegou na minha caixa do correio aqui, hoje de manhã. Aqui, como em vários lugares do mundo, os correios são pagos para entregar catálogo e coisa, geral. Não tem endereço, não tem nada, é só vou entregar no bairro, entrega para todo mundo, como o Correio no Brasil faz. E chegou na minha caixa de correio hoje, é isso aqui. Chama Epoch Times, e é meio que uma revista, jornal, papel couché, bonito, é bem feitinho, bonitinho. E a primeira manchete aqui é como o Partido Comunista Chinês pôs o mundo em perigo. É tudo sobre a pandemia e tudo culpando o Partido Comunista Chinês. Tanto que, inclusive, eles passam a chamar o vírus, eles foram um pouco mais além do que o Trump fez, e eles estão chamando, em todas as matérias, eles chamam o vírus de vírus PCC, Partido Comunista Chinês. Esse é o nome que eles dão. Eu recebi, é bonito, parece interessante, é bem feito, é profissional. Aí fui ver. O que eu fui fazer foi entrar na internet. O que é esse Epoch Times? O Epoch Times foi criado nos Estados Unidos por um grupo contra um grupo chineses contra o Partido Comunista. Na verdade, são membros daquela seita Falun Gong. E estão bancando isso não só nos Estados Unidos quanto aqui. Isso vai custar uma fortuna, não só imprimir, como também distribuir. Então, o fake news também não só chega que eu cheguei à conclusão que fake news não chega só pela internet, agora chega também em papel couché bonito. Uma prova de que o pessoal das fake news ela não só se atém às informações digitais, Eles também recorrem ao velho e bom papel. Exatamente. E, de certa forma, até com uma boa lógica por trás disso. Isso dá credibilidade. Isso dá muito mais credibilidade. É um negócio que eu toco, que é bonito, parece profissional. A gente sempre fala, e fala dos riscos e das pessoas questionando a mídia tradicional, desculpa, mas na realidade ainda dá credibilidade quando você tem algo desse tipo, no lugar de algo eletrônico que é colocado no site. Então, acho que esse é um lado importante. Outro ponto também é essa coisa do ponto de não ser nada novo. Volte à história e vários acontecimentos históricos, na realidade, foram provocados muitas vezes por falsas notícias, ou a reputação de alguém foi destruída por isso. A gente adora falar da Maria Antonieta e do brioche, de mandar o povo comer brioche porque não tinha comida. Hoje já está provado que ela nunca disse isso. E, na realidade, fazia uma campanha de sujar o nome dela. Não que ela precisaria muito de esforço, porque os excessos, exageros dos gastos da família real na época eram assustadores. Mas foi parte de uma campanha de sujar o nome dela e, na realidade, ajudar a derrubar a monarquia. Fake news. Ela nunca disse isso e ficou, não precisou de internet, de WhatsApp, nem nada, foi só na boca mesmo, espalhando na rua. O Ederaldo comentou sobre o Hitler. O Hitler não só falou isso, mas também foi o mestre, foi uma das escolas da criação de sistema de propaganda
através dos meios de comunicação, da propaganda mentirosa. E a regra continua valendo até hoje com também os sistemas eletrônicos, né? Repita uma mentira várias vezes, ou o máximo possível, uma hora vai ser considerado verdade. E foi essa a estratégia. Um dos meus cargos na BBC foi diretor de uma parte da BBC chamada BBC Monitoring. E um dos papéis do BBC Monitoring, que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, na realidade, foi de acompanhar o open source, então notícia, que na verdade era acompanhar o que os alemães, os japoneses e tal estavam dizendo através dos programas de rádio. E um dia eu fui visitar o arquivo antigo do BBC Monitoring, no museu aqui na Inglaterra, e vi o material transcrito das rádios, não foi só uma, das rádios que os alemães criaram para transmitir notícia falsa para a Grã-Bretanha, como parte do esforço de guerra. E diziam coisas calabrosas. A expectativa é que algo pegasse e fosse minando a força do governo britânico, do Churchill, na época. Ou seja, nada novo. Venha para o futuro, também trabalho feito aqui durante o período que eu estava no BBC Monitoring, Putin usa a mesma técnica. Repete, repete, repete. Então, tudo que ocorreu, tem que ter ocorrido na Ucrânia, a derrubada do avião da Malaysian Airlines, notícias como, por exemplo, tinha uma notícia falsa, ficou famosa, de que ucranianos teriam crucificado uma pessoa de origem russa vivendo na Ucrânia e tal. Não há nenhuma informação que comprove nada disso. No caso da derrubada do avião, eles até publicaram uma foto na Rússia, mas era tão mal feita o material falso, porque eles tinham errado, no photoshopping do avião, tinham errado onde é que ficava o logo da Malaysian Airlines e tudo mais. Então, foi pego. Na verdade, um dos trabalhos que a gente fazia, o BBC Monitoring continua fazendo, é fazer esse tipo de checagem. Faz sentido ou não, né? Mas também constante, essas notícias sempre existiram. E dá um exemplo aqui, talvez mais recente aqui na Grã-Bretanha, que toca duas coisas que o Ederaldo também disse, que mostram os riscos. E os riscos para os jornalistas. Na campanha eleitoral de dezembro, houve um incidente. O SUS daqui, como eu disse, o NHS, é meio que algo totêmico nesse país. E você ganha ou perde a eleição, muitas vezes, dependendo da sua política em relação ao sistema público de saúde. Que é gratuito, tem seus problemas, mas basicamente funciona e é amado pela população. Não é à toa que, durante todo o lockdown, o governo aqui usou um lema, que era: fique em casa, proteja o NHS, salve vidas. Ou seja, a proteção do NHS é tão importante quanto salvar as vidas, porque ele salva a vida das pessoas. Então, é algo muito importante. E houve uma acusação durante as eleições, uma história que surgiu, uma notícia, de que uma criança teria dormido no chão do pronto-socorro de um hospital em Leeds, no norte da Inglaterra, porque o hospital estava lotado, então não tinha recurso suficiente. Duas coisas aconteceram. Houve uma visita do conservador, do ministro conservador da época, ao hospital no dia seguinte, para tentar, né, controlar a situação. E na saída do grupo, houve um incidente. Logo quando isso aconteceu, vários jornalistas de peso, respeitados do país, fizeram tweet dizendo que tinham recebido informação de fontes do Partido Conservador que um assessor do ministro da Saúde tinha sido agredido por um manifestante do Partido Trabalhista. Isso espalhou, claro, no meio de uma campanha. Logo depois, surge um vídeo, essa é a grande vantagem que hoje tem vídeos, surge um vídeo da suposta agressão. A suposta agressão foi não mais, houve tinha uns trabalhistas gritando na saída do ministro, e tinha um deles, ele levanta a mão, o braço de um jeito assim, e um assessor, na verdade, meio que tromba atrás do braço dele, caminhando. Ou seja, os jornalistas caíram numa conversa errada. E o que é pior, no meio disso tudo, o que estava rodando também, o Ederaldo disse, deu um exemplo, eram os bots.
E aí tinha um bot também dizendo que o incidente nunca tinha ocorrido, o incidente da criança no hospital nunca tinha ocorrido, segundo uma enfermeira. E é sempre nessa base do que vocês viram. Geralmente, eu tenho até um alerta, eu tenho uma amiga, ou eu tenho um amigo, ou eu tenho uma prima, eu tenho um tio que trabalha, não sei o que lá. Era assim, eu tenho uma amiga que é enfermeira no hospital de Leeds e ela disse que isso nunca aconteceu, que era coisa política. O país descobriu que existiam dezenas de amigas de enfermeiras dizendo exatamente a mesma coisa ao mesmo tempo. Ou seja, era coisa de bot sendo utilizado para propagar a notícia. O que eu quero dizer também é que não só o público em geral, mas os jornalistas também têm que ser extremamente cuidadosos hoje. E a gente poderia passar um outro tempo enorme, eu poderia mostrar para vocês alguns vídeos e exemplos de algo ainda mais perigoso que vem pela frente, que já está começando a surgir, mas vem pela frente, é que com sistemas de computação hoje relativamente simples, eu posso alterar a fala de alguém num vídeo dizendo algo completamente diferente. Né? Isso já é possível e vai ficar mais fácil ainda. Então, não só os jornalistas, como o público em geral. Isso circulou, acho que muitos de nós aqui, talvez aqui, já tenhamos visto isso, mas é de uma qualidade impressionante. Qualquer pessoa pode falar o que você quiser que ela fale, e você coloca o vídeo dela, é complicado. Eu acho que essa campanha vai ser uma prova do quanto isso vai ser disseminado ou não. Totalmente. Imagine, por exemplo, se você usa um apresentador de noticiário ou você usa um presidente, quem for que estiver dizendo uma coisa completamente estapafúrdia e ver para crer, na realidade, vira mais um problema. Você não pode ver para crer. Né? Você tem que tomar cuidado. Existem formas de checar. Primeiro tem a questão de fazer sentido ou não, mas também existem formas de checar. Voltando a lembrar o meu trabalho, um dos meus trabalhos com o BBC Monitoring, uma das coisas que a gente faz lá muito, que se faz lá muito também é isso. Chega vídeo da Síria, dá um bom exemplo prático. Vídeo da Síria mostrando possível ataque, blá, blá, blá. Você tem que chegar a pegar, hoje tem sistemas de computação que estão ajudando, mas você pega também o conhecimento humano. Então, pega alguém da equipe que é da Síria e fala, olha, aquela praça faz sentido? É de Damasco? Está falando aqui que o ataque ocorreu semana passada, está no meio do inverno. Mas peraí, tem árvore com folha ainda, então não faz sentido. Peraí, segura, porque bobear não é de lá, ou pode ser de lá, mas é de uma outra época. Tem muita coisa recirculando, que é velha e que é vendida como nova. Então, os problemas são enormes. Eu poderia passar o resto da vida aqui contando alguns exemplos e também os riscos. Mas eu queria concluir também para abrir para a gente conversar um pouco mais e pegar mais perguntas e questões e comentários de vocês. Eu queria repetir um pouco, na realidade, terminar repetindo um pouco do que o Ederaldo disse também, que é o como combater. É fácil falar disso tudo, mas como combater. Isso é um problema seríssimo para a sociedade. Né? E como a gente pode combater? Os jornalistas e todo cidadão também. O primeiro ponto o Ederaldo já tocou, que é o pense, cheque, pesquisa. Faz sentido. Eu estava vendo aqui os comentários quando o Ederaldo perguntou sobre aquela imagem da Bélgica e alguém disse, eu vi pelo carro que era meio estranho. Né? É esse tipo de coisa. Primeiro, na hora que você fala, peraí, a placa não faz sentido, né? Não é a nossa cor de placa no Brasil, então não faz sentido. Sabe, aquela coisa sempre, será? Será? Eu sou mineiro, então tem um pouco já do, será? Não sei não. Então tem um pouco, sabe, todo mundo ser um pouco mais mineirinho nessa de ficar de olho, falar, não sei não, vamos checar. Isso é muito importante. Será que isso explica o número baixo de Covid em Minas, Lúcio? Pode ser, pode estar ajudando. A outra questão, a outra forma também é cheque. Sabe? É relativamente fácil checar. Eu vou contar um outro caso também, aliás, em Minas. Infelizmente, tristemente, minha mãe estava muito doente no ano passado, então a gente tinha umas cuidadoras em casa. E também essa é uma área da área de alimentação. E uma delas, uma hora, fala que a gente tinha aqueles leite longa-vida,
Ela fala, sabia que quando tem umas marcas coloridas embaixo na caixa, indica que o leite passou do prazo de validade e voltou para a empresa de laticínio para refazer. Eu estou vendo o Alberto ali, né, falando, sim, conhece a história. Aí, na hora, é verdade, sei lá, tem certeza. Aí essas coisas eu vou atrás. Então, eu falo, olha, primeiro, eu vou até checar na internet também, mas primeiro, só para te falar, eu trabalho com o que envolve gráfica, com a área gráfica, com a de mídia, esses aqui são as marcas para impressão, controle de cor e tudo mais. Não, mas disseram na faculdade de enfermagem. Pelo amor de Deus. Aí eu ainda fui mostrar, peguei na internet e falei assim, olha, está vendo aqui, se você checar, tem várias matérias e vários sites dizendo é mentira, todo esse negócio de não esse rumor está espalhando no Brasil tem anos que essa conversa dá volta e que não é verdade. Todo mundo tentando explicar que não, isso é da gráfica, Tetra Pak explicando, não, isso aqui é só para marcar e tudo mais. Mas tinha umas 4 ou 5 cuidadoras na época, pelo menos 2 ou 3 confirmaram a história. E esse é o pavor, mas o pavor também é não terem checado e não terem buscar checar. É fácil, né? Você faz o Google, entra no Google e você pega a informação. E o lado bastante importante também disso, aí voltando ao que o Ederaldo disse também, só compartilhe se você tiver certeza. Evite espalhar, da mesma forma que você não deve espirrar ou tossir na frente de alguém que você não sabe se está doente, evite espalhar o vírus da informação falsa, passando adiante coisas que você não tem certeza. E o outro lado também, de repente, alerte aos seus amigos, você viu que receberam também, fala, olha, gente, isso aí está errado, não faz sentido. Ou está errado, eu estou suspeito, no mínimo levante a suspeição. Essa é a melhor forma de tentar combater essa epidemia de mentira. E dependendo do grau dela também, denuncie. Principalmente se você souber a fonte. É uma atividade criminosa que deve ser parada. Então, para mim, o importante é isso, é como agir. A gente sabe como identificar, procure, cheque e haja para parar, para estancar esse processo de informação que é tão... A gente está falando de saúde, mas tem vários outros aspectos da vida que são bastante importantes, que a gente tem que achar formas de parar com essa infecção generalizada com a mentira. Lúcio, eu queria passar aqui, obrigado pela tua exposição, e eu queria passar aqui por algumas questões que as pessoas colocaram aqui no chat. E, obviamente, que se alguém quiser participar com vídeo, e fiquem à vontade também, é só abrir o microfone e perguntar. Eu estou vendo aqui algumas pessoas, no começo, falando do vídeo do Bruno Covas, o Sullivan falou que recebi como se fosse do Bruno Covas, outros também. O Victor comentando que o problema, como um todo, é tão grave que alguns pesquisadores da Fiocruz criaram um serviço de checagem de notícias, quer dizer, como se o profissional de saúde não tivesse nada para se preocupar hoje, né? A Fiocruz precisa criar uma galera lá só para ficar checando notícia. Enfim, deixa que a gente, né, os profissionais os jornalistas profissionais podem fazer isso bem feito por eles também. O Rogério colocando aqui que o Banco do Brasil anunciou ontem que ia suspender anúncios em site acusado de compartilhar fake news. Ótima notícia. A Fernanda ela completou que um desses é do Jornal da Cidade Online, que tem sido muito utilizado aqui no Brasil. Ele é uma criação recente para disseminar opiniões políticas e fake news, no que o Rogério acreditou que o Cidade Online ele foi condenado pela Justiça a indenizar em 150 mil o presidente da OAB por danos morais a partir de notícias falsas. Comentário do Willer aqui, ao receber fake news de amigos, é importante dizer a quem enviou que aqui não é verdade. Em grande parte das vezes, a pessoa compartilhou sem saber. E isso é uma grande verdade. Tem gente que compartilha porque acredita e parece tão claro que aquilo é verdade, vai ao encontro da opinião dela, ela sai compartilhando. Então, no caso de má-fé, também é bom a gente saber e identificar exatamente. Né? Eliana dando parabéns, Vitor. Compartilhei com todos vocês aqui os links que eu coloquei na apresentação, que são links de sites profissionais que fazem a checagem, o fact-checking, a checagem dos fatos, a checagem das notícias.
Mas outro comentário do Rogério, muito importante aqui, que na eleição do Trump, as fake news tiveram mais engajamento do que as notícias de imprensa no Facebook, segundo a Economist. Será que o fenômeno pode se repetir nessa eleição? Ele pergunta, Lúcio. Eu acho que tem uma boa chance. Na realidade, o que ajuda hoje é que a oposição ao Trump, os democratas, hoje vão estar mais bem treinados e entendendo melhor como fake news funciona. Eu acho que foram todos meio que pegos de surpresa, tanto antes das eleições quanto depois, quando o Trump assumiu. Você se lembra daquela coisa até meio que infantil do primeiro dia dele no cargo, daquela briga em relação se tinha mais ou menos gente em Capitol Hill para a posse dele, sendo que as fotos mostravam, e o Kiko, né? Mas virou aquela coisa enorme de fake news, o New York Times está mentindo e tudo mais. Então, eu acho que, na verdade, tanto os partidos como a mídia americana, no começo, não sabia o que fazer. Porque não é nada republicano, como a gente gosta de dizer no Brasil, uma expectativa de como... Né? Lembre-se que nos Estados Unidos o presidente é uma espécie de rei também, né? Tem toda uma pompa em torno, uma respeitabilidade que é esperada do cargo. E o Trump brigando-se a foto de quantas pessoas estavam lá ou não, era verdadeiro, ninguém sabia como lidar com isso. Mas para essas eleições já existe, a imprensa já está um pouco mais direta em relação a isso, e os partidos também. Mas temos que lembrar que o país está ainda extremamente dividido. E uma boa parte da questão da fake news não é nem em relação necessariamente a quem cria fake news ou não. Lembre-se que fake news é em relação a corroborar ou confirmar os meus preconceitos ou minhas posições. Preconceito aqui não é no sentido né, os meus conceitos, o que eu acredito. Né? Então, a coisa do terraplanista. Né? Se eu acredito que a Terra não é redonda, eu vou espalhar a informação, mas também vou aceitar e partilhar com todos os outros isso. Então, a polarização nos Estados Unidos, eu acho que ainda vai manter o papel do fake news, principalmente em relação ao Trump, mas eu acho que hoje as pessoas já estão um pouco mais espertas em relação a isso. E lembrando que ele não tem muito problema na prática, vamos dar o nome ao que é verdadeiro, né, o que é o correto, abertamente mentir. Ontem teve todo um negócio em relação a Michigan e tudo mais, ele estava claramente mentindo, o que ele estava falando não era verdade. Isso não é negócio de fake news, de uma história completamente falsa, é alguém falar uma coisa que não é factualmente correto. Um comentário do Vitor interessante agora também aqui a respeito da chamada deepfake, utilizado como humor no Instagram, ele coloca aqui, e ele fala do influenciador, Bruno Sartori, que faz deepfake com a imagem do presidente e dos ministros. Eu acho que eu já recebi muitas coisas nesse sentido. Você tem influenciadores que imitam, né? Quando, na verdade, eles fazem até rir, em alguns casos, mas sempre tem uma mentira muito descarada no meio e que acaba passando por verdade porque, de novo, ele fala o que o eleitorado dele pensa, né? Ele fala aquilo que as pessoas que defendem aquelas causas querem ouvir. E, de uma maneira bem humorada, a chance de viralizar é muito grande. Eu recebi também uma série de parecem espontâneos, mas eu quero crer que não sejam, de piadas durante a quarentena, de pessoas que falavam do quanto estavam atribuladas dentro de casa, nos afazeres domésticos, da sala para a cozinha, para a louça, para a máquina de lavar, voltando para o quarto, para a arrumação da cama, e no meio tinha alguma mensagem subliminar, geralmente contra alguma figura pública que poderia ser, no caso que eu vi, elas envolviam o prefeito e o governador de São Paulo. Isso foi muito, muito, muito massificado. Era engraçadíssimo, né? Mas me chamava a atenção, enquanto era uma comédia da vida cotidiana, né, que todos nós, de certa forma, estamos vivendo, né? Quem tem que
viver na quarentena, em isolamento social, nas suas casas, fazendo seus próprios afazeres domésticos, eu acho que você consegue ver muita similaridade entre aquilo que você faz, até que lá no meio, lá pelos 30, 40 segundos, opa, tem uma mensagem política no meio. E é algo quase que subliminar, né? Mas me chamou muito a atenção. Isso acaba sendo feito de uma maneira, entre aspas, muito profissional, porque acabam efetivamente fisgando a torcida, né? Para quem eles jogam essas mensagens. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens, como não estão identificadas. Eu tenho um Samsung Galaxy aqui S7 que deu parabéns para a gente, obrigado. Tem um iPhone também que deu, pelos esclarecimentos, obrigado. A Meire Fidelis, querida Meire, mandando aqui parabéns para o Lúcio, para a gente, pela relevância do conteúdo, muito oportuno por esse momento. E se vocês tiverem qualquer questão adicional, a gente está à disposição de vocês aqui. Acho que é um tempo razoável aqui que a gente está dedicando, mas obviamente que a gente está à disposição para alguma pergunta. Se não vier mais alguma coisa adicional aqui, eu já queria deixar com você, Lúcio, se você tivesse uma única mensagem para deixar para o pessoal todo aqui, qual seria essa mensagem? Bem, primeiro, boa sorte. E especialmente aqueles que trabalham no setor, muita boa sorte. Espero que as coisas se recuperem. Vendo aqui, a gente entrou no lockdown aqui antes e muito mais brutal do que vocês estão vendo no Brasil, muito mais completo. A preocupação com o futuro da economia é enorme. Mas eu digo isso sem tomar partido nenhum, mas eu acho que a sorte nossa que a gente teve aqui é que a questão de fechar para conter a pandemia não virou uma questão política. Na realidade, estão todos unidos. Só agora, na realidade, a oposição está desafiando mais algumas decisões do governo, o que faz sentido, mas não houve nenhum tipo de politização desse processo, que eu acho que é o mais preocupante no Brasil, é que uma pandemia virou um ato político, não um ato de saúde pública, que é o grande problema, que eu acho o grande desafio que a gente enfrenta aí. Então, eu falo boa sorte quem tem família ainda no Brasil, que vai ao Brasil, que gosta do Brasil e que quer um Brasil mais forte e saudável também. Mas em relação especificamente às notícias falsas, por favor, minha última mensagem é: façam um comprometimento pessoal de ficarem de olho no que circula, principalmente. Isso no Brasil, uma das partes mais perversas, mais difíceis, é o WhatsApp, porque você nem vê o que está circulando, na realidade, pelo menos no Twitter, Facebook, a gente pode ficar de olho e tentar conter ou responder. No WhatsApp, isso não é visto, não é público. E o Brasil é um dos maiores usuários, entre os maiores usuários do WhatsApp do mundo. Então, é a questão de vocês, se cada um tomar cuidado, se cada um pensar duas vezes, segura o dedo, pensa um pouquinho, se tiver em dúvida, cheque, aí depois aperte. Esses pequenos segundos entre mandar adiante a mensagem ou não pode fazer uma enorme diferença para a saúde do debate e a saúde do país. É isso. Maravilha, Lúcio. Super obrigado por dedicar parte desse seu começo de noite, pelo que eu vejo, ainda iluminado aí, né? Agora a gente está caminhando no verão. 8h30 da noite, né? Já, né? O pôr do sol é lá para as 9h30. Tá bom. E, bom, super obrigado por dedicar esse seu começo de noite com a gente aqui. E eu só reitero o que eu disse já no começo para todo mundo. Se cada um absorver um pouquinho do que a gente disse aqui em relação ao cuidado que se deve ter, checar o fato antes de compartilhar e separar o que é opinião política, né? Como a gente colocou agora há pouco, a conversa de botequim, você pode gostar do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, do Lula ou do Bolsonaro, não importa. Né? É o teu direito legítimo, né? É da democracia. Mas as notícias
falsas, associadas a interesses, sabe lá quais sejam eles, acho que é muito complicado. Acho que a gente verdadeiramente, quem faz, eu tenho absoluta certeza que muitos, talvez milhares ou centenas de milhares ou milhões de pessoas no Brasil o fazem sem ter a mínima noção de que aquilo seja falso, de que aquilo é fruto de uma ação ordenada, aquilo é fruto de uma estratégia milimetricamente pensada para favorecimento de A ou de B. Então, acho que esse cuidado é fundamental nesses tempos tão complicados que a gente está vivendo. Nunca ninguém viveu nada parecido com isso, né? E a gente verdadeiramente torce para que essa pandemia passe, para que seja criada uma vacina, para que a economia retome, para que os bares e restaurantes possam voltar a trabalhar dentro de sua total capacidade. A gente sabe que, num primeiro momento, isso não vai acontecer. A gente já tem vários países que estão tentando voltar e os clientes sumiram. No Brasil, a gente tem alguns exemplos regionais. Isso talvez tende a acontecer com maior frequência agora, nas próximas semanas, em locais onde os casos estão controlados e onde há capacidade de internação nas UTIs em números de até 50% ou menores que isso. Então, eu acho que cada governo, cada prefeitura está fazendo seu plano de reabertura. São Paulo, que é onde quase todos nós estamos aqui, é um lugar muito mais crítico. A gente tem visto a evolução, tanto por tantas decisões tomadas já e equivocadas, né, no caso da prefeitura, que já até reconheceu, né, de tantas idas e vindas, para tentar conter o avanço do novo coronavírus. Mas acho que a gente está certo de que isso vai passar e que, nesse momento, não há nada melhor a fazer senão o isolamento social. E onde houver a possibilidade de abertura, né, que o façam com muito juízo, né, que o façam respeitando regras que internacionalmente têm sido seguidas a partir de orientações da Organização Mundial da Saúde e dos ministérios e de muitos governos de boa fé, que certamente prezam pela vida antes de prezarem por outras ações ou estratégicas que levem à frente os interesses políticos acima dos interesses da vida humana. Então, eu acho que era isso. Alberto, mais uma vez, obrigado também. Tem uma turma de pessoas... À vontade, Alberto, à vontade para você. Obrigado. Só para dizer o seguinte, quer dizer que aqui, infelizmente, não é possível, isso deve acontecer nos outros lugares do mundo também, mas agora, particularmente nessa época, que está difícil você checar se uma informação é fake ou não, tentando achar alguma coisa, isso aqui não é razoável que essa pessoa tenha dito. Porque tem tanta coisa, ou tem tanta gente falando coisa que não é razoável, então é difícil, por esse método, conseguir identificar. Então, vamos ter que achar outros métodos, e há vários, e a gente vai tentar usar esses outros métodos, então, para poder fazer isso. Queria dizer, assim, da minha satisfação pessoal e da INR também, claro, de poder realizar um webinar como esse, porque se os outros webinars que a gente está levando informação jurídica, legislação nova, de atos, de maneiras de como você driblar e conseguir fazer um delivery nessa época difícil e se adaptar à condição atual para tentar sobreviver, fazer essa travessia e tal, também é muito importante a gente fazer um webinar em que as pessoas possam pensar um pouco, ficar mais livre para poder absorver coisas, novos conceitos, novas ideias, ou conversar com pessoas que têm visões mais amplas ou diferentes, mais especializadas, de temas que são igualmente importantes aos de você fazer negócio, ganhar dinheiro, ter saúde e tal, que é você conseguir pensar com liberdade e razão, né? E tendo a razão. Então, muito obrigado mais uma vez ao Lúcio pelo seu tempo aí, na nossa querida Inglaterra, Reino Unido, tão gostoso. E muito obrigado,Ederaldo, pela iniciativa de você. Quando a gente conversou sobre isso, você prontamente resolveu organizar tudo e fazer esse webinar tão gostoso que foi.
Muito obrigado a todos que também prestigiaram a gente. E só lembrando que quem chegou atrasado ou quiser passar para alguma pessoa, esse webinar foi gravado, ele está disponível no site da NR. É só chegar, acessar, ele está aberto a todo mundo. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Bom fim de dia para todos e boa sorte para todo mundo. Obrigado, Alberto. Mais uma vez, obrigado a todos. Só pontuando aqui 2 últimos comentários. Um agradecimento do Willer pela iniciativa e outro de um colega nosso, o Adrian, que está na Alemanha, dizendo aqui que só um registro que na Alemanha bares e restaurantes ao ar livre, com distanciamento social, já foram abertos essa semana. A gente já tem visto vários exemplos inusitados pelo mundo e a gente tem reportado isso em todos os informativos que saem para a Associação Nacional de Restaurantes a respeito de todos os cases no mundo a respeito dessa volta que é tão cara a todos nós, né? Eu não vejo a hora de ir para um boteco, eu não vejo a hora de ir para um bom restaurante, eu não vejo a hora de sair com a família, sair com bons amigos, mas a hora não é agora. Então, vou aproveitar a sua deixa aí de coisa no exterior, de fazer eventos em ambiente externo, só para dizer que a gente está batalhando muito junto à Prefeitura de São Paulo e a outros locais, governo também, para que eles façam uma coisa mais aberta para os restaurantes, permitindo que haja ocupação de praças e ruas, para a gente poder, nesse primeiro momento, principalmente, poder atender todo mundo que pode querer sair e que está muito receoso de ficar e frequentar ambientes fechados. E aí, num ambiente mais aberto, isso talvez possa ser uma coisa que pode contribuir mais. A gente está batalhando muito e vamos ver se as autoridades vão ser sensíveis a isso. Já existe lei, basta ter uma regulamentação, a coisa acho que está bem próxima aqui em São Paulo. Vamos tentar. Tá bom? Abraço, até logo, boa sorte a todos. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.